Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre as fontes de energia no Brasil. Agora falaremos sobre os combustíveis fósseis. Primeiramente, o uso de combustível fóssil tem um caráter poluente muito forte. E aí as pessoas perguntam assim, por que o Brasil, um país de tantas opções energéticas, ainda depende tanto dos seus combustíveis fósseis? Isso é uma indagação muito boa e precisa ser feita ao governo. O Brasil tem um enorme potencial eólico, graças aos seus ventos constantes, principalmente no Nordeste. O Brasil tem um potencial hidrelétrico já muito usado, mas que ainda pode ser muito mais usado. O Brasil tem uma incidência solar enorme, só que mesmo assim dependemos demais dos nossos combustíveis fósseis. A nossa indústria é baseada nisso, os nossos transportes rodoviários são baseados nisso, e o Brasil requer mudanças nesse ponto. O que nós usamos desses combustíveis? Primeiro, destacamos o carvão. O carvão ele não é uma energia largamente usada no Brasil. O Brasil ele não tem uma dependência tão grande do carvão, até porque o carvão nacional ele não tem uma qualidade tão alta se comparado com o carvão internacional. Para destacarmos algum, nós falamos dos carvão encontrados no sul do Brasil. O sul do Brasil tem o carvão com melhor poder de queima comparado ao resto do país. Fora isso, o gás natural. Quando o gás surge como uma opção de energia, principalmente rodoviária, a aplicação de GNV nos carros, o que acontece? O gás ele sempre foi uma energia secundária. Muitos projetos hoje crescem para tentar transformar o gás numa energia principal, aumentar o uso do gás. Por quê? Dentro desses combustíveis fósseis, o gás é o que polui menos. Então o uso de gás ele pode ser extremamente interessante no Brasil. Como está a nossa reserva de gás hoje? Algumas descobertas de petróleo estão associadas a reservas de gás, mas usamos principalmente o gás comprado da América do Sul, principalmente da Bolívia. Compramos através de gasodutos e eles são levados primordialmente para a indústria paulista. Então o nosso uso de gás ainda é baixo, mas o Brasil tem um potencial imenso em relação a isso. E por último, sempre ele, quando a gente fala em petróleo, o Brasil ele vem gradativamente aumentando a sua colocação entre as maiores reservas. O Brasil vai, o Brasil descobre, o Brasil começa a explorar seu petróleo lá no Recôncavo Baiano, o Brasil começa a descobre em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Brasil começa a descobrir novas fontes, até que nós chegamos à nossa grande parcela de petróleo no mundo. Quando nós descobrimos o nosso petróleo da plataforma continental. Relembrando rapidamente, o que é a plataforma continental? É aquela primeira parte do relevo submarino, quando acaba o continente e nós começamos a descer um declive muito leve, sentido o fundo submarino. Nessa parte de declive, o Brasil, e preste atenção nisso, o Brasil ele é a maior potência em exploração de petróleo em águas submarinas. O Brasil tem um destaque internacional e a nossa exploração começa muito no Sudeste, principalmente em duas bacias. Bacia de Campos e na bacia de Santos. Por muito tempo, o Brasil teve o monopólio completo da exploração do seu petróleo. Desde a criação da Petrobras até o ano de 1997, o Brasil teve esse monopólio e explorou esse petróleo. Sendo que de 97 para cá, quando a gente abre essa concorrência e começa a aceitar empresas de fora, o Brasil hoje já conta aproximadamente com mais de 50 empresas fora Petrobras. Contudo, você sabe que a Petrobras ainda domina grande parte do nosso setor de petróleo e alcançou um nível que nenhum outro país alcançou. Que nível foi esse? Você já deve ter ouvido falar na descoberta do pré-sal. Quando fala em descoberta do pré-sal, você tem que tomar cuidado. Por quê? A existência do pré-sal já era conhecida. O que seria esse pré-sal? Nós temos entre as camadas submarinas, uma espessa camada de sal. Nenhum país nunca explorou um petróleo localizado na camada pré à camada de sal, a chamada pré-sal. Por quê? A dificuldade de exploração, a dificuldade de se firmar um duto, a dificuldade de trabalhar em altíssimas pressões. Quando a gente pensa em pré-sal, a gente pode chegar a falar de 7 km de profundidade. A pressão é muito, muito alta. Então esse petróleo ele não era considerado. Mas o Brasil, junto com a sua pesquisa, ele consegue avançar nesse sentido e ele que já era líder de exploração submarina consegue inovar. E hoje só o Brasil domina o uso do pré-sal. Nós já temos programado a extração do nosso primeiro petróleo e já encontramos uma reserva de petróleo leve. Isso é importante falar. Boa parte do petróleo brasileiro ele é um petróleo pesado. O que isso significa? Que para ele ser usado, para ele ser refinado, muitas vezes precisamos fazer um mix. O que é um mix? Quando você pega um petróleo mais leve, mistura com um petróleo mais pesado e aí ele fica industrializável, entenda assim. Ele é mais fácil de refinar. Essas novas bacias, principalmente a de pré-sal, elas foram de um petróleo leve de alta qualidade. E qual é a perspectiva? A perspectiva é que a continuação dessa exploração encontre uma reserva ainda maior. Isso se confirmando, o Brasil certamente estará entre as maiores reservas de petróleo do mundo. E isso é um episódio altamente esperado, principalmente pelo governo brasileiro, pelo dinheiro que isso trará. Fora isso, a gente não pode deixar de falar da discussão mais recente em relação ao petróleo no Brasil. Qual é essa discussão mais recente? A distribuição dos royalties. Por quê?
Como a principal bacia explorada é a bacia de Campos, e o crescimento do petróleo cresce muito na bacia de Santos, o sudeste brasileiro, principalmente o Rio de Janeiro, ele acaba ficando com a maior parte do lucro da exploração desses recursos naturais. E o uso desses recursos naturais gera esse chamado royalty. Qual é a grande questão? Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, eles estão do lado que defendem que o royalty permaneça com a distribuição atual. Contudo, o governo federal e principalmente os outros estados estão brigando. Por quê? O entendimento é que o petróleo, por ser da Petrobras e por ser de uma plataforma continental, ou seja, ele está fora do território, ele pertence ao Brasil inteiro, o lucro do royalty deveria sim ser dividido e isso diminuiria a desigualdade dentro do Brasil. A gente espera uma resolução para esse problema, que ainda está no Senado. Enquanto isso, nós sempre lembraremos que o petróleo e enquanto ele existir, ele será motivo de disputa e de lucro para os países. Certo? Até a próxima, pessoal.